Bom dia, igreja. Tem alguém nos visitando hoje? A Fátima, a nova Fátima, ela fez aniversário. Quem mais fez aniversário? Não precisa. Quem mais fez aniversário essa semana? Que isso, muita gente, hein? Parabéns a todos, aqueles que eu não falei. Acho que eu falei com todo mundo, menos com a Fátima. Com a Fátima eu estou num processo com ela. Brincando. A gente está tendo um módulo na segunda-feira na escola. E esse módulo a gente tem conversado sobre a igreja de segunda-feira. E o que eu tenho descoberto nesse tempo? Nós temos acho que 29 pessoas, 27 ou 29 pessoas na turma, e eu pedi para as pessoas descreverem o que era o Evangelho. E eu descobri que saiu ali umas 25 definições, uma diferente da outra, não vi nenhuma aberração. Todas estavam certas e ao mesmo tempo erradas. Por quê? Porque muitas delas falavam do quê? Das consequências do Evangelho, do objetivo do Evangelho, mas não falavam do que é o Evangelho. E eu, como introdução da palavra de hoje, eu resolvi falar um pouquinho e passar uma forma bem didática o que é o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho de verdade, esse que eu vou explicar aqui hoje, é o que nós devemos pregar. E a igreja de hoje, muito pouco do impacto dela é porque a gente prega os benefícios do Evangelho, e não o verdadeiro Evangelho. E quando você prega os benefícios, a pessoa vem pelo benefício. Eu não sei como é que você veio parar aqui, se foi pelos benefícios, o perdão dos pecados, minha vida vai melhorar, não vou mais para o inferno. Mas hoje você vai poder entender se você veio pelos benefícios ou se você compreendeu exatamente o que é esse Evangelho. Criação. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para se relacionar conosco. Deus criou o homem, a imagem e semelhança, para que ele pudesse multiplicar e refletir a glória dele na terra. E junto com isso, para se relacionar com Deus, para entender de Deus, para ter uma intimidade com Deus. Só que daí, o que o homem fez? Pecou. A queda trouxe o quê? Escravidão do pecado. E uma maldição e uma condenação. A partir desse momento, a perfeição de Deus começou a o quê? A se deteriorar. O homem começou a ficar doente, o homem começou a diminuir a sua idade, teve que buscar as coisas que Deus tinha entregue para ele no braço, passou a ter que viver por obedecer algumas coisas para não sofrer as consequências. Mas esse Deus fez o quê? Achou uma solução. Mandou Cristo. E ele veio encarnado, ele veio em carne, ele veio como homem. Ele se entregou para morrer por nós, que é o quê? Uma substituição. Ele se entregou como sacrifício pelos nossos pecados, para que nós não precisássemos morrer. E ele restaurou tudo. Restaurou o poder de uma nova criatura que tem acesso direto ao Senhor, que tem o poder de viver, não como Adão, que tinha uma vida eterna, mas que vai viver agora e vai viver eternamente com Deus, na Nova Jerusalém. Só que entra o homem nessa parte. Para ter acesso a essa redenção, a gente precisa do quê? Fé. Essa fé, ela tem o maior benefício do quê?
ter o nosso relacionamento restaurado com Deus. Esse é o nosso maior benefício. Só que tudo isso daqui, gente, não é o Evangelho. Vamos ler junto lá? Tá, então se aquilo ali não é o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é o número 3. O Evangelho tem a ver com Cristo somente, e com a obra que Ele fez. A partir de hoje, quando você for evangelizar e falar por que você segue esse Jesus, foi por causa do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho perdoou meus pecados, o Evangelho mudou minha vida, o Evangelho me deu uma família, tudo isso é consequência. O Evangelho é a obra redentora de Cristo na cruz. Foi Ele vir, morrer, ressuscitar, para que nós pudéssemos ter vida novamente. Não é complicado, é complicado? Mas vocês entendem como a gente mistura as coisas, e o fato de eu não compreender que tudo que nós estamos fazendo aqui hoje tem a ver com isso, pode ser um motivo de tristeza, cansaço, falta de disposição para se relacionar com Ele, porque nós estamos olhando para os benefícios, e não para a coisa mais importante que foi conquistada naquela cruz. E nós estamos conversando há 3 semanas, estamos indo para a 4ª semana falando só sobre isso. As nossas motivações de coração, o quanto nós falamos que amamos esse Deus e que um dia conhecemos esse Evangelho Redentor. Mas por que isso não motiva mais o nosso coração? Por que esse Cristo veio sofrer por nós? E a gente continua sofrendo? O Evangelho não é sobre aderir a uma religião, gente. Não tem a ver com isso. Isso é consequência de você andar com pessoas que creem na mesma coisa que você. Não é sobre fazer algo. O Evangelho não tem a ver com você imitar um monte de regras. Ele não tem a ver com melhorar a sua vida, nem com mudar o teu estilo de vida. Mas isso, gente, todo mundo faz isso. É para chocar mesmo, porque é por isso que nós estamos do jeito que nós estamos. Não é sobre o quanto nós somos abençoados, curados ou libertos de várias coisas. O Evangelho é sobre a obra de Jesus. É só isso. É Ele, por Ele, tudo para Ele. E quando isso vira mais uma coisa, nós perdemos o sentido. Nós viramos o quê? Religiosos, que seguem regras. O Evangelho leia lá. Não é sutil isso? O Evangelho não é uma vida apaixonada por Jesus. O Evangelho é a obra de Jesus. Ele leva a gente a viver uma vida de amor, a entender que um dia Deus desceu na terra, porque Ele me amou primeiro. Mas esse não é o Evangelho. Antes de qualquer coisa, é o relato da obra redentora de Jesus Cristo em nosso favor. Isso aqui é a coisa mais importante do Evangelho. Quando Adão pecou, nosso relacionamento com Deus foi cortado. Nós morremos espiritualmente. E isso fez que nós perdêssemos a coisa mais importante do ser humano. Não tem, o resto é tudo benefício.
E por não entendermos o que é o Evangelho e o que é mais importante no Evangelho, nós tratamos o nosso relacionamento com Deus como uma coisa qualquer. Quando compreendemos que o maior benefício é hoje, eu não preciso de pastor. Fala para a pessoa que está do teu lado. Eu não preciso de sacerdote, eu não preciso de líder. Eu tenho acesso direto a Deus. Se isso não te arrepiar, se isso não mexer com o teu coração, tem algo de errado. Isso é espetacular. O Evangelho é como um Deus de amor nos salva da sua própria ira. Isso aqui, ó, você tem que usar para conversar com o ateu. Quando ele falar, por que você segue esse Jesus? Ou qualquer outro tipo de Deus? Por que só o teu Deus? Deixa eu te explicar porque é só o meu Deus. O meu Deus me criou perfeito, para ter comunhão com Ele. E eu, tá? Porque eu sou descendente de Adão. A humanidade fez o quê? Virou as costas para Deus. Trocou o Deus pelo pecado. O que esse Deus podia fazer comigo? Um Deus justo, me mandar para o inferno. Mas o que esse Deus fez? Arrumou uma solução. E essa solução custou o quê? O filho dele. Isso tem que entrar nos nossos corações, para que quando a gente for falar, isso deveria estar na nossa boca pelo menos uma vez por dia. As pessoas acham que tem a ver com religião, com benefícios, mas tem a ver com isso. Ele sofreu por nós, para que a gente pudesse voltar ao plano original, que Adão virou as costas. Se ele sofreu no nosso lugar, era para a gente hoje viver uma vida abundante, não era? E por que ainda tem tanto sofrimento? Por que ainda sofremos com coisas que já foram anuladas na cruz? Por que sofremos tanto com o pecado? Se na morte dele, ele nos deu poder para vencermos o pecado. Agora acabou a introdução. Por quê? Porque se não compreendermos isso daqui, todo o resto que é pregado dessa igreja não vai estar centrado na coisa mais importante, Jesus. Por que nós sofremos? Cristo não veio para acabar com tudo isso. Tudo isso, sabe o que é? Consequência. Consequência do quê? Sintomas. Sintomas. A causa é o afastamento do homem de Deus. As pessoas perguntam por que há morte, fome, inveja, crianças são violentadas. Por que uma pessoa pega, entra numa escola e atira e mata um monte de crianças inocentes? Por que há tanta maldade? É porque Deus quer? Um homem que se relaciona novamente, que entende esse sacrifício, ele não vive mais essas coisas. Ele não vive e passa por uma pessoa na rua que está pedindo comida, que está pedindo um dinheiro e vira de lado. Ele começa a olhar como Jesus olha, ele é transformado aqui dentro. Ele entende que essas coisas são consequências de quem ainda anda no pecado. O teu sofrimento. Vou te dar 30 segundos, enquanto eu bebo a água, você vai fechar seus olhos, não precisa baixar a cabeça, e vai pensar em algo que tem te incomodado, que tem feito você sofrer, que tem agoniado você, e você vai perguntar para o Espírito Santo:
É causa ou é um sintoma de eu estar afastado de Deus nessa área? Feche seus olhos. Identificou? Então vamos seguir para resolver essa situação. Vou usar a carta aos Gálatas, escrita por Paulo, para mostrar para a gente o processo do porquê nós continuamos sofrendo por coisas que não era para sofrer mais. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Reviver. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem do Evangelho? Se um dia você foi transportado das trevas para a luz, se você nasceu de novo, foi por obedecer ou por crer na mensagem do Evangelho? E aí vem a pergunta: será que foi explicado o Evangelho do jeito que eu expliquei hoje aqui? Ou foi vendido um monte de benefícios para você e você aceitou esses benefícios? Aceitou esse seu Jesus? Esse Jesus como Salvador? Para quê? Para receber esses benefícios. Será que perderam o juízo tendo começado no Espírito, pela graça, pela fé? Por que agora procuram tornar-se perfeito por seus próprios esforços? Por que você começou crendo na graça e que não precisava fazer nada e hoje está obedecendo a lei? Agora ficou bom, né? Joga a Bíblia fora, não precisa mais obedecer, está tudo bem, resolvido, Jesus já fez tudo. Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? Será que você sofreu tanto para compreender que Jesus morreu por você, para você não sofrer mais? Mas isso é à toa? Será que era isso que eles estavam passando lá e que Paulo tinha que novamente explicar o verdadeiro Evangelho? Volto a perguntar: acaso aquele que lhes deu Espírito, o Espírito, e realizou um milagre entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Você crê nisso mesmo? Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está descrito no livro da lei. Se você quer ser bonzinho, se você quer ser perfeito, e você quer andar pela lei e obedecer tudo que está na palavra, você tem que obedecer tudo. Se você pecar em um ponto, você está inutilizando a obra de Jesus e está vivendo sob maldição. Aí entra uma coisa que a gente conversou profundamente na aula. Qual é a tua motivação para obedecer? Qual é a tua motivação para sair de casa no domingo e vir aqui? Qual é a tua motivação para dizer que é um cristão? Essa motivação é baseada no verdadeiro Evangelho, o sacrifício de Jesus? É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé.
Fé no quê? Qual é essa fé que o justo vive? Fé na obra redentora de Jesus. Ela é o centro, ela é o pilar da nossa fé. Todo o resto gira em torno dela. Você pode ter fé em um monte de coisas. Você pode ter fé que Jesus ressuscitou. Mas se você não crê que Ele ressuscitou, pagou os pecados por você, e isso te levou a ter acesso novamente a Deus, você pode estar vivendo uma mentira. Porque não é crer que Ele ressuscitou, é crer na obra completa. Que Ele é Filho de Deus, que Ele ressuscitou, que Ele morreu pelos nossos pecados, e isso parcialmente não funciona para te religar a Deus. Maldito, o que fala ali? Maldito é aquele que tenta viver pela lei. Ele está condenado à vingança divina. Maldição que nos faz sofrer. Olha agora. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Quando nós éramos pecadores, religiosos e pessoas que queriam andar certinho, obedeciam algumas coisas e outras não, eu não sei, mesmo se você não tivesse religião nenhuma, tá? Muito de tudo que você vive na cultura, ele é pautado pela ética do Evangelho, ele é pautado pela mudança antes e depois de Jesus. Ele veio para implantar um novo sistema. Por que pessoas que não creem no Evangelho comemoram o Natal? Só um ponto para você entender. Por que pessoas que se dizem ateu defendem a não prática do aborto? Eles fazem várias coisas porque na consciência dele, lá no interior, está plantado a lei. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É só por isso, gente. Isso é o só e o tudo. Sua vida gira em torno disso? A dinâmica do verdadeiro Evangelho. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que nele crê. Primeiro o judeu e assim como do grego. Esse poder que te salva não encerra ali. Um dos erros da igreja é pregar que o Evangelho ele é para o novo convertido. O Evangelho ele é integral. O que nos livra é o poder do Evangelho que nos capacita para andar em santidade. O Evangelho não é para novo convertido. O Evangelho é a essência da vida de um cristão que vai a cada dia crescendo rumo à maturidade. Nós nos enganamos com o quê? Eu compreendo o Evangelho, entendo que é nesse poder, que não é na obediência, mas eu começo a tentar obedecer do meu jeito. E isso nos cansa. E agora você vai compreender e sair daqui entendendo exatamente o porquê nós sofremos. Quando eu estava no mundo e não cria no Evangelho, eu andava em pecado. Aí um dia, alguém falou para mim, lá na Presbiteriana, há bastante tempo, 36 anos, eu tinha 14 anos, sobre esse poder, sobre esse Evangelho, simples e prático. Roger, você é um pecador. Um dia, Adão pecou e você nasceu com esse pecado. E você precisa mudar de vida. Você precisa crer na obra redentora de Jesus. E eu criei. E naquele dia, eu virei um crente.
Eu era escravo e comecei a viver baseado no livro. Comecei a entender que eu amava esse Jesus e comecei a obedecer várias coisas. E a Bíblia fala, eu era mentiroso, ladrão, falava palavrão, era um esbanjador nas minhas finanças, era um adúltero. E daí eu me converti e eu comecei a mudar. Eu não minto mais, eu não roubo. Eu não falo mais palavrão, só às vezes. Às vezes. Gente, esse às vezes aqui, tá, é coisa de crente, tá? Eu passei de ser esbanjador a ser controlador, tinha que controlar minhas finanças, andar direitinho, e estava todo feliz, né? Fiel à minha esposa, não traía mais ela, agora só dava uma olhadinha. Eu pulava lá o que Jesus fala dos olhos, né? Passava direto naquele versículo. E daí, a gente começa a viver ali, ó. E por isso que a gente sofre. E por isso que o mundo muitas vezes não quer o evangelho. Sabe por quê? Porque essa vida de crente, ela é baseada no não. Não posso, não faço, não quero, não é mais para mim, eu não bebo mais, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Só que isso é vida de crente. Isso nos leva a tentar andar na lei. E quem tenta andar na lei, o que é? Amaldiçoado. Só que tem um outro tipo. Esse tipo de pessoa é o discípulo. O discípulo, ele vive uma busca amorosa por obedecer. Ele não obedece para ser amado, porque ele já foi amado totalmente. Ele entende que Jesus sabia que ele era pecador e amou ele primeiro. Ele tem uma necessidade de santificar. Isso é viver o evangelho. Você consegue identificar alguns sofrimentos na sua vida? Vou tentar clarear a coisa. Olha a diferença. O discípulo, ele era mentiroso, ele não mente mais, agora ele fala a verdade. O discípulo, ele era ladrão, ele não rouba, mas o que ele faz? Ele trabalha para ter dinheiro, para abençoar. O discípulo, ele falava palavrão, ele não fala mais. Da boca dele saem palavras de vida. Ele abençoa as pessoas querem estar perto dele, porque elas se sentem bem, porque da boca dele saem palavras de transformação. O discípulo, ele era um esbanjador, dele virou, não. O pecador era um esbanjador, o crente um controlador, o discípulo não. Ele é um controlador, não para ser controlado pela ganância. Ele controla para ter, porque ele é o quê? Um semeador. Ele vê o irmão passando necessidade, e é por isso que a igreja de Atos não tinha ninguém passando necessidade. Porque aqueles que tinham muito, olhavam para aquele que estava precisando, e semeavam na vida dele. Ele era um adúltero, aí ele passou a ser fiel, já está melhorando, né? Mas o discípulo, ele é respeitoso. Ele olha para uma mulher, e ele olha com os olhos de Jesus e fala assim: essa é uma filha de Deus. Senhor, fiz uma aliança com meus olhos, de não pecar contra ti. Não tem a ver com a minha esposa. Me livra da maldade que está aqui dentro. Ele não anda bobo na rua, como quem está brincando na coisa. Ele não fica voando pela internet e seguindo pessoas que sabem que vão mexer com algo que está aqui, gente. O hormônio não se converte. Cutuca o homem que está do lado aí, que tem mais problema. Tem um homem do teu lado, Fátima? Cutuca, fala assim: ó, hormônio não se converte, meu querido. Dá um beliscão aí.
Vou beliscar eu mesmo aqui. Gente, tá claro? Responde para mim. A pergunta que nós temos que fazer: em que coluna a gente está? Eu fico pulando de uma coluna para outra. Será que você realmente entendeu o sacrifício de Jesus na cruz? Será que você entendeu que o evangelho que te salva, ele te dá poder para andar como discípulo? Será que você entendeu que aquele sacrifício de Jesus foi tão grande? E você é apaixonado por melhorar? Não porque eu quero seguir a lei, mas porque eu quero que Deus olhe para mim e fala, como ele falou para Jesus: esse é meu filho amado. Eu tenho prazer no Roger. Eu tenho prazer de como ele vive. Aí, obedecer é peso? Jejuar é peso? É, porque é uma luta com a carne. Mas a motivação muda. O nosso combustível muda. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olhe como a luz de tudo que eu falei até agora muda a nossa compreensão de Romanos 12:2. Vamos ler lá o versículo, vai, gente. Porque nós não aproveitamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o nosso entendimento de viver o cristianismo é o quê? Baseado naquela coluna do meio e não na coluna de cá. Quem anda na coluna de cá vive os benefícios. Nós focamos na coluna do meio, no não posso, não isso, não aquilo. Até quando? Até quando vamos sofrer por falta de entendimento? Você quer experimentar realmente? Chegou um momento de ir para um outro nível. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livre-se. Essa passagem é o tema do livro da pastora. Aqui está livre-se. No livro dela é despojar. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. O que quer dizer isso? Não é passar do primeiro para o segundo estágio, gente. Não era eu era um pecador, agora eu sou um fariseu obediente à lei. Vocês viram como que Jesus tratou os fariseus? Eles faziam tudo, eles eram para a gente, se você for olhar o padrão, eles eram pessoas que faziam tudo direito. Mas com o coração errado. Não entendendo o Evangelho. Eles entendiam muito de lei. E você entende do quê? Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito, quem que renova? É o Espírito. É pela fé, é na graça. Não é no esforço bobo,
tentando obedecer na carne, não é um hábito, ele é uma mudança de natureza. Quando eu jejuo, qual é o objetivo? Passar fome, enfraquecer a carne, para que o espírito esteja forte e faça eu andar como um discípulo, como um apaixonado por Jesus. É eu abrindo mão. Gente, cadê a Mel? Tá aí? A Mel, hein? Ela detonou ontem. Olha essa, leva essa para casa. A gente estava conversando sobre algo parecido com isso, e a Mel falou assim: pastor, sabe aquele cara lá que traiu Jesus pelas moedinhas? Foi tão legal, ela linda, né? Ela falando, aquele cara. Aí todo mundo, é Adão não, é Judas, né? Aí ela deu risada. 11h15, só tenho mais uma hora. É Judas. E as moedinhas, né? Ela falou, sabe o que Deus me mostrou? Eu não traio Jesus pelas moedinhas, eu traio Ele pelo TikTok, eu traio Ele por isso, eu traio Ele pelaquilo, eu traio pelaquilo. Pelo que você está traindo Jesus? Daí ficou todo mundo quieto assim, né? Porque é fácil, né, falar do Judas, né? E Judas, gente, ele creu naquilo, começou a andar com Jesus, ouviu os ensinamentos de Jesus, estava lá no meio da galera. Será que você não está no meio da galera aqui? E não está traindo? E nem está entendendo isso? Você tem trocado Jesus pelo quê? Nós temos trocado Jesus pelo quê? A gente está falando que a gente investe tempo naquilo que a gente ama. Os nossos amantes que ocupam mais o nosso tempo do que buscar esse Jesus. Olha o terceiro item ali, ó. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Não é só um modelo mental. E revistam-se da nova natureza. É o terceiro passo. Não adianta, gente, o Espírito Santo me mostrar, ó, não ande mais assim, você não é mais pecador. Renova tua mente. Agora você tem que parar de fazer isso. Ele vai mostrar. Você vai olhar ali na palavra, não posso mais fazer isso. Se você não se revestir dessa nova natureza, que é o quê? Tomar posicionamento. Entendeu as 3 colunas? Eu estava aqui, não quero mais estar aqui. Eu vim para cá, comecei a olhar na palavra e para agradar o meu amado. Eu não vou mais fazer isso. Espírito Santo me capacita. Aí eu começo a ler a palavra, eu começo a orar, eu começo a jejuar com o objetivo do quê? Fortalecer o meu espírito para quê? Para mudar meus pensamentos e atitudes. E daí eu começo a andar aqui, discípulo, amado. Não, eu entrego, eu faço por Ele e eu mantenho aqui. Chega um momento que você está vivendo tanto nessa nova natureza que não é mais peso as coisas. É um processo, como um exercício. Eu até falei, adianta eu não tomar mais Coca-Cola? Se eu não voltar a ter prazer em beber água, uma hora eu vou voltar para a Coca, não vou? Aquele veneno gostoso. É igual pecado, gente. Eu acho que tem um exemplo, é Coca, né? A Coca eu acho que dá para usar. Todo mundo sabe que faz mal. A maioria, né? Por quê? Porque essa nova natureza foi criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. A nossa carne nunca vai ser justa, nunca vai ser santa. Nasci de novo, tenho essa nova natureza. Eu preciso investir para que ela comece a assumir todas as áreas da minha vida. A obra de Jesus não é para trazer peso.
essa segunda a gente encerra o módulo. Vivendo, esqueci o nome. A igreja de segunda-feira, né? E a gente falou basicamente sobre o Evangelho, motivações de vida e compreender, na essência, o porquê nós vivemos e sofremos com várias coisas. Em outubro começa o próximo módulo. Vivendo igreja de segunda-feira na prática. O que quer dizer isso? O que eu estou falando para vocês aqui, durante 4 semanas nós vamos trabalhar nas 3 coisas mais importantes da sua vida. Como eu vivo isso? Na minha vida pessoal, tá? Como eu vivo isso? Na minha casa, que inclui eu, minha esposa e meus familiares, e como eu vivo isso na sociedade. Então, se isso que você está ouvindo aqui mexeu e você quer começar a andar aqui de forma prática, em outubro eu vou dar o próximo módulo baseado no que você ouviu hoje aqui. E você vai compreender por que você sofre no casamento. Por que a tua casa é um ambiente de briga. Por que você não consegue fluir e andar como alguém que compreende o Evangelho sem ser peso no teu trabalho, na sociedade. O porquê você não consegue ter um relacionamento amoroso, sem peso, com esse Jesus. Propaganda boa, né? Para encerrar, o Evangelho, ele traz descanso e segurança à nossa consciência, gente. Quando você nasceu de novo e o diabo te acusa, você tem que dar risada. Quando o diabo te acusa, não quando o Espírito Santo mostra que você está pecando. É diferente. Não é diferente? Como que o diabo acusa? De novo você gritou com a sua mãe, vou usar os jovens. O diabo te acusa assim. O Espírito Santo, ele fala bem baixinho. Isso não é jeito de falar com aquela que te gerou. Aí teu coração aperta, você pega aquela impulsividade, né, jovem? E vai lá, mãe, me perdoa. E daí eu posso usar um monte de coisas. Porque Jesus derramou o seu sangue em resgate por nosso pecado. Ele já pagou o preço por esse pecado. Mas não é por isso que eu vou viver pecando. Porque eu quero cada dia mais honrar aquele sacrifício, ser mais parecido com Ele e entrar naquele plano que eu falei lá no começo. Uma grande família de muitos irmãos semelhantes a Jesus que glorificam a Deus na terra. Nossa reconciliação com Deus não é uma questão de cumprirmos a lei. Você não cumpre a lei para ser aceito. Nós não obedecemos para ser aceito. Eu já sou aceito. Fala, Ele já me amou. Eu sou pecador. Eu era pecador. E vou continuar pecador. E Ele me amou. Por isso eu amo. Nem de nos censurarmos quando deixamos de cumpri-la. Eu tenho a liberdade, gente, de andar, de obedecer. E quando eu caio, eu volto para onde? Para o Evangelho. Não andar em pecado, né? Tá dando para entender, né? Hoje não falo mais nada, você fala A, a pessoa não. Entendi, pastor, é B. Comunicação hoje tá. Ela é um dom gratuito. Eu não preciso obedecer para pagar. Não tira o peso, gente. Se o Evangelho, sem o Evangelho, nossa autoimagem baseia-se em viver de acordo com alguns padrões, sejam nossos, impostos por alguém ou pela religião.
queira ou não queira, a gente vive. O mundo, a cultura tem imposto esses padrões. Nós não fomos chamados para se enquadrar. Romanos fala isso. Romanos 12:2. Não se conforme com o padrão. Nós não andamos pelo que o mundo quer impor. Eu não fui chamado para ser politicamente correto. Parece bonito, não parece bonito isso? Nós não fomos chamados para ser politicamente corretos. Jesus, ele era um revolucionário, gente. Eu estava vendo, acho que The Chosen, uma pessoa falou assim, ele faz tudo diferente. Ele é diferente desses pregadores aí. É diferente. E a gente? Acho que a gente é diferente de tanto pregar um evangelho que não tem nada a ver com o que deveria ser pregado. Jesus era um revolucionário. E nós? Conformados? Mansos? Sem o evangelho, nossa autoimagem baseia-se em vivermos de acordo com alguns padrões. Se vivemos conforme esses padrões, seremos confiantes, mas não humildes. O que quer dizer isso? Quando eu começo a obedecer a lei, eu fico igual aos fariseus. Eu sou o cara. Então você é pecador, só tem pecador aqui. Por isso que eu estou pregando e vocês estão tudo aí. Vocês mudem de vida. Viu, Marcos? Pecador imundo. Se não vivo de acordo com a lei, aquela semana que o fariseuzão aqui deu umas pisadas na bola, aí eu viro humilde, né? E daí eu perco a confiança porque eu não estou mais perfeito. Fico inseguro, aí eu marco. Desculpa aí, né? Nós somos pecadores, nós dois aqui. Vamos andar junto. Somente no Evangelho conseguimos ser extremamente ousados, sensíveis, humildes, pois sabemos que somos tanto perfeitos como pecadores. Perfeitos na obra redentora de Jesus e pecador sem ela. Eu entendo que todos que estão aqui, todos que estão lá fora, seja ímpio, seja crente, tá? Seja da lei, seja fariseu, somos todos carentes da glória de Deus. Deus poderia fazer assim, ó, nasceu de novo, você não peca mais, tirava a nossa velha natureza. Imagine como que você e como eu seríamos nesse mundo. Carrascos, deuses que olhar para as pessoas do jeito que muitas vezes a igreja olha na rua. Olha para alguém que é de uma religião diferente, de uma seita, e acha que é melhor que ele. Quando nós pegamos uma pessoa que se desviou, e lá no fundo você acha que é melhor que ele. Ele ouviu o evangelho e abandonou. Ele ouviu, e se você falar isso, você não entendeu o evangelho. Isso precisa ser restaurado no nosso meio. Porque a gente, o evangélico se acha. Cuidado para não ser um Judas. E caminhar nesse tempinho aqui na terra, dizendo, eu ouvia os ensinamentos dos pastores, eu estava no discipulado, mas todo dia trocava Jesus por algumas moedinhas. É muito claro. Se nós não assumirmos o controle das telas das nossas vidas, nós vamos continuar vivendo uma vida rasa com Deus. Acorda. Acorda para a vida. A gente conversou isso ontem com os jovens. Não tem como. Jesus não é um Jesus de micro-ondas. Como que nós queremos se relacionar com Ele, se nós não investimos tempo de qualidade? Nós falamos que amamos, mas passamos horas nos distraindo,
A gente conversou ontem, o diabo é especialista em duas coisas: te levar a pecar ou te levar à distração. Ah, eu não estou conseguindo mais que ele fique pecando naquela coluna lá, né? Até porque hoje ele é justificado em Jesus. Então eu vou distrair, para que ele tente achar que na coluna do meio aqui, que ele é o cara. E você vai enfraquecendo, nós vamos enfraquecendo, e nós não temos força. Muitas vezes nós achamos que nós temos como ficar neutros nessa guerra, gente. O pastor Bandeira fala, né? O diabo te odeia. Acabou? Acho que acabou mesmo aí, ó. Acabou? O pessoal do louvor pode subir. Vamos tentar recapitular. Vou postar o PDF nos grupos, se você estiver interessado. Tentei ser o mais prático possível. Você gosta de sofrer? Quem aqui gosta de sofrer? Você compreendeu hoje o Evangelho de verdade? Você compreendeu hoje que essa boa notícia é que Jesus morreu, te deu o poder de vencer o pecado, e que esse pecado todo dia te leva a sofrer? E que você pode viver uma vida medíocre, tentando obedecer pela lei, e toda hora cair nas consequências da maldição? Você sente que está pesado? Tudo que eu tenho falado, que nós temos falado nesses últimos meses, eu e os pastores, está muito baseado nisso, de levá-los a entender, quando a gente falou de coração. Porque nós queremos viver uma igreja que vive, tá? Que vive para glorificar a Deus de uma forma leve. Porque o reino de Deus, ele avança na força do Espírito. Só que hoje, o nosso espírito está louco para invadir essa terra. Só que a nossa carne e a nossa alma estão cansadas. Nós estamos sofrendo por tentar viver na lei. Nós estamos sofrendo porque o nosso coração muitas vezes é soberbo. Ele acha que estar aqui dentro é o suficiente. E não é o suficiente. Por que não tem poder no nosso meio, será? Porque o poder, ele é dado para quê? E recebereis poder para testemunhar. O crente da coluna do meio vem no culto por obediência. O discípulo vem no culto porque ele teve uma semana linda, cheia com Deus, ou uma semana de muita luta e sofrimento. Não é só vitória, Marcos. Ele sofre, né? Mas ele sabe que aqui é o local onde ele recebe uma direção, onde ele se encontra com o irmão, e o irmão bota a mão na cabeça dele e ele é restaurado. Você não foi chamado para ser da coluna do meio. Eu preguei uma vez sobre isso. O muro é do diabo. Por que o muro é do diabo? Relembrando a historinha, estava lá o diabo no trono lá, e Deus no trono aqui. Aí, deixa eu ver, o diabo é da esquerda. Aí estava um monte de demônio ali, tudo ali, aquela galera, e o cara em cima do muro.
Ali, né? Feliz, ele olhava para cá, quem vai me dar mais? Quem vai me dar mais? E lá estava Deus e um monte de anjos falando, venha, venha, Jesus já fez por você, venha, venha. E ele em cima do muro. E daí o pessoal falava, e daí um anjo veio, deixa eu te falar das boas novas, e contou tudo que Jesus fez. E ele todo decidido ainda, estão brigando por mim, em cima do muro. Aí ele olhou, e você, diabo, me oferece o quê? O diabo olha para ele, o muro é meu. Porque Jesus fala assim, quem não é por mim, o muro é do diabo. Toma cuidado. Acorda para a vida. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é uma palestra. Nós estamos falando de uma eternidade. O muro é do diabo. Jesus chamou os fariseus do quê? Raça de víboras. Por quê? Mesmo sabendo que eles obedeciam, eles davam o dízimo, eles oravam, eles sabiam toda a lei, eles sabiam tudo, mas eles não compreendiam quem Jesus era. Se compreende, precisa mudar isso. Acorda da passividade. O sonho de Deus é que cada um aqui, quando acordar, tome a decisão, eu não vou ser um crente hoje. Eu não sou daqueles que só obedece. Eu obedeço e faço mais que pediram. Porque quando as pessoas olham para mim, eles veem Deus. Eu glorifico a Deus. Eu não grito mais com a minha mulher. Eu sou carinhoso. Eu sou o melhor funcionário, eu sou o melhor patrão, eu sou o melhor aluno. Eu olho para minha professora, jovens, e vejo que ela é uma pessoa que está louca para ser evangelizada, porque ela está desesperada na sala de aula, para dar conta de um monte de aluno doido. E eu posso ser aquele que vai falar, existe uma forma de acabar com o teu sofrimento. Deixa eu te mostrar. Sabe por que você sofre? Porque você está afastado de Deus. Não é os benefícios. Eu falei para a turma na segunda, precisamos aprender a pregar o evangelho sem oferecer benefício. O maior benefício é voltar a se relacionar com Deus. Todo o resto é consequência. Porque daí, se Ele te cura, tá bom. Se Ele não te cura, continua estando bom. Se você tem dinheiro, tá bom. Se não tem, continua estando bom. Porque eu tenho acesso direto para Ele e falo assim, o que é passar uns tempos de pobreza aqui? Se eu vou passar a eternidade com Deus? Acorda. Acorda. Pastor, eu quero acordar, mas eu não consigo. Vem em outubro. Não tem a ver com escola, eu falei para eles. Tem a ver com parar de viver na coluna do meio, de ficar em cima do muro e entender que esse evangelho não é peso. Não é para ser peso. Ele está com o coração desse jeito. Aí eu não faço discipulado com peso. Eu faço porque eu quero entender o que eu preciso tirar daqui. Me ajuda, irmão. Me ajuda no que eu não estou vendo, no que eu tenho envergonhado o Senhor, que eu quero glorificar o Senhor. Eu quero falar para as pessoas. Eu falo de Jesus, eu falo, vem andar comigo. Vem. Você vai entender o que é poder daquela obra lá na cruz.